Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, Mengão vai jogar com o Internacional novamente, mas agora é pelo Campeonato Brasileiro. Vai ter palpites, hein? Chega mais, vamos analisar todas as informações. Pascoal, Zé Elias falando sobre a preparação do Flamengo e também, meus amigos, notícias importantes do Mengão. Mas antes faz o seguinte, dá aquela moral como sempre, deixa o seu like, vamos bater juntos aqui, nação, uma meta de 3 mil likes. Então se você tá assistindo o vídeo, acompanhando junto com a gente, deixa o seu like no vídeo, dá aquela moral pra gente e vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está na Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, no Pará, Sergipe, Alagoas. Se você está em Brasília, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, se você está no Amazonas, no Acre, coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Ouvir Arrascaeta. Georgian, o debochado. É Arrascaeta. Ele falou uma coisa que nas redes sociais o torcedor rubro-negro adorou, mas a concorrência falou, tô de olho em você, Arrasca. Fala aí. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque es difícil falar las cosas que acontecen aquí no clube, a veces por falta de capacidad de las personas que no tienen noción del tamaño del Flamengo, de lo que significa, y no, a veces no están acostumbrados con lidiar con ese tipo de personas, y es muy loco, mas así cuando vos tenés jugadores de mucha experiencia, jugadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então lo externo, lo que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. Vamos lá, quero ouvi-los. Primeiro lugar, quando essas aspas na tela, se o Flamengo só perde pra ele mesmo, a gente vive hoje em dia, ninguém vê o contexto inteiro, né? Vê a aspa e fala assim, ele tá falando que tudo é uma porcaria, o Flamengo é maravilhoso e só perde quando eles estão num dia... Não foi o que ele quis dizer. Ficou muito óbvio ouvindo o que ele disse. Mas precisaria escutar a pergunta, né? Não, mas mesmo nessa resposta, ele falou da pressão dele parece muito objetiva no que diz respeito à situação do Nico. Essa coisa do que acontece lá dentro, né? Do Nico. Vazar o problema. Sim, exatamente. O Flamengo só perde para ele mesmo o vazamento do que foi feito com o Nico. Tanto que ele fala, as pessoas não sabem às vezes o que acontece. Né? Coisa muito grande. Porque é o seguinte, o futebol é muito simples de você observar. O futebol é um iceberg, onde você só vê a ponta. E o que fica abaixo da linha d'água... É muito maior. É muito maior do que a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o que você vê de quarta e vê de domingo. São os jogadores em campo jogando futebol. A linha d'água impede que você veja o que acontece no geral. E o Flamengo é igual a todos os outros. Todos os outros. O Flamengo tem melhores condições financeiras. O Flamengo tem um CT maravilhoso, muito melhor do que muitos outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo tem organização, os salários são em dia, os jogadores que são contratados, como ele disse, são jogadores de muita experiência e, como dizem os uruguaios, de muita hierarquia. Então, tudo isso para mostrar que o Flamengo é um incomparável. Só que, às vezes, o que acontece dentro do Flamengo joga contra o Flamengo. É isso que disse Georgian de Arrascaeta. Se o Flamengo... prestar atenção, né? Prestar atenção nos acontecimentos do Flamengo e prestar atenção do que vai acontecer nos jogos do Flamengo, o Flamengo é realmente incomparável. Mas às vezes não. Às vezes você tem que apagar incêndio. Tem gente que no Flamengo apaga incêndio com gasolina, né? E esse é um problema. Então, acho que esse é a história do Pedro, a história do Nico. Sim. Se me aparecer aqui com 15 milhões de euros, eu vendo
eu vendo o Pedro. Eu sei de gente que pagaria. Eu sei de gente que Quanto que é? Eu vou fazer o cheque. É. Não é assim, não. Não, espera que eu preciso falar com o conselho, porque são 100 milhões, eu vou levar. Eu vou agora. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas tudo bem. É o Flamengo, de tão grande, de tão notável, de tão espetacular, de tão maravilhoso, cria esse tipo de situação, porque não consegue domar as línguas. Você sabe que a língua é o chicote do corpo, né? Então, o que você fala reflete em você. É o único músculo que não tem cãibra, né? Então, a língua é o chicote do corpo. Você fala, você é punido pelo que você falou. E todos aqueles que falaram no Flamengo foram punidos pelo que falaram. É isso que quis dizer Georgian de Arrascaeta, um jogador espetacular. Mas esse recado foi para quem, Birner? Tá na tela aí, responde. Não, acho que a questão é muito do que é o clube tentando ser como instituição, além de rico, sólido. Vou dar um exemplo do principal rival do Flamengo nos últimos anos, o Palmeiras. O Palmeiras não consegue arrecadar como o Flamengo. Ano passado o Palmeiras faturou 1 bi 200, mas vendeu 400 de jogador. O Flamengo faturou 1 bi 300 com vendas bem menores. Mas entre os dois a diferença foi de 400 milhões. 400 milhões. Sim. Mas contando a venda, o dinheiro que entrou no caixa. Nesses dois casos. O que é muito normal, porque a torcida do Flamengo é muito maior. A torcida do Palmeiras, torcida hoje em dia é mercado para você ter patrocinadores, arrecadações, vendas de camisa e outros diversos aspectos que geram a sua arrecadação. Mas o Palmeiras, como instituição, nesse momento, ele é mais sólido. Certamente acontecem problemas dentro do Palmeiras, mas eles são resolvidos dentro e eles não vazam. Todos os clubes de futebol têm problemas internos em algum momento, alguma questão que incomoda, uma política que irrita, de repente, a situação ou quem está no poder. Só que no Flamengo isso é um pouco mais incontrolável. Eu acho que o Flamengo conseguir chegar num estágio em que os problemas do Flamengo sejam resolvidos dentro do Flamengo para que não seja prejudicado o Flamengo, aí a frase do Arrascaeta vai prevalecer mais vezes dentro de campo. Porque se a gente for olhar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo sempre contratou muito, mas o Flamengo teve problemas com a direção anterior de diversos aspectos e teve briga no vestiário. Eu lembro, estava com o Pedro Ivo Almeida na linha de passe, quando teve a briga no vestiário que tomou o soco. O do Pedro foi agredido. Contra o Galo. Minuto depois a gente sabia. Sim, no pós-jogo. No minuto seguinte. Sim, eu estava assistindo. A gente sabia, o Pedro Ivo Almeida tinha informação. E cabe aos jornalistas, aos repórteres, terem informação e darem informação sobre o que acontece. Porque repórter é baú para ficar guardando exatamente. Então eu acho que essa questão do Flamengo, eu acho que o Arrascaeta, provavelmente incomodado com a história do De La Cruz, porque é um compatriota, jogam juntos na seleção, devem ter uma amizade mais próxima, falou sobre isso, só que essa é uma questão do Flamengo, que o Flamengo precisa resolver, porque quando a gente fala da parte econômica, de uma base forte, da contratação de jogadores, nisso o Flamengo dá aula. Por fazer uma comparação, o Flamengo, para mim, contrata melhor que o Palmeiras. Olhando quanto se paga por cada jogador que chegou no clube. Acho que é questão de política, né, Birner? Política, e acho que tem muito a ver com o dedo do técnico, Abel, que é um perfil de jogador que é mais porque, assim, operário, que não peita o técnico, o Flamengo jogador. O Pascoal tem mais informações, tem amigos lá, pelo menos a informação que eu tenho é o seguinte: a chave do CT e a chave do departamento de futebol está na mão do Abel. É isso. O Abel que define junto com os diretores, que antigamente era o Cícero, ele pede... Ele pede de acordo com as características que ele o Abel pede, e o que o Abel pede é procurar. E aí a Leila vai lá e só tal, e depois o nome é levado para ele. O nome é esse, te serve assim? Deixa eu ver esse jogador. Esse aqui. Esse aqui não quero esse aqui. Eu quero aquele ali. O Palmeiras continua. O Palmeiras contratou hoje contratou um lateral esquerdo, Jefté. Eu nunca vi, eu não sei quem é. O Palmeiras mudou. Eu confesso para vocês, eu não sei quem é. Eu acho que nessa última janela o Palmeiras mudou a sua característica de mercado, porque antes ele comprava um jogador mais jovem para dentro da, né, para inserção na equipe, aí crescer, evoluir e depois vender. Sim. O Palmeiras agora meio que se adaptou à política do Flamengo, de contratar jogador que veste milhões de reais e joga, né? Quem? Palmeiras acaba de contratar um lateral esquerdo de 4 milhões de euros, Jefté, que pode chegar até 6 milhões de euros com os bônus que são aplicados, e a contratação do Carlos Miguel também por 4 milhões de euros, o mesmo valor que
que o Corinthians recebeu na saída dele. Deve estar para mais de 560 milhões investidos esse ano, mais de 200 ano passado. Mas pode chegar a 6 milhões também, com convocação para a seleção brasileira. Tem uma série de números que ele possa atingir. O que o Zé está tentando dizer é o seguinte, ó, o Palmeiras claramente está passando por uma reformulação profunda. Sim. O Palmeiras só tem jogando 3 jogadores que atuaram no time multicampeão do Palmeiras. Sim. O goleiro, perfeito? Sim. O zagueiro, o Gomes, e o Piquerez na segunda fase, porque a primeira fase foi do Vinha, e o Piquerez na segunda fase. Nenhum outro jogador em campo do Palmeiras, nenhum outro, teve a fase Mas o Flamengo também. Não, eu estou O falando... Flamengo do primeiro semestre era Gerson, Eric, O Eric está machucado. o Arrascaeta e o De La Cruz. No jogo contra o Inter não tinha nenhum. Né? Não tinha nenhum. E Mas esse fim de Libertadores. semana? Mas E aqui um só saiu, Tá. o Gerson. Perfeito. Mas o um só saiu. Do Palmeiras foi uma debandada grande. Se você pegar o banco de reservas do Palmeiras, é o mesmo sentido que eu falei do Corinthians. Os garotos estão presentes em todas as áreas. Sim. Né? Principalmente na zaga, o Palmeiras continua atrás de um zagueiro. Principalmente o camisa... Ontem, ontem a gente fez uma prévia do jogo do Palmeiras, a gente falava, o Palmeiras continua atrás de um camisa 8, porque não tem nenhum jogador faz a função do Dimas Rios. Copedê estava emocionado de fazer o Quem? programa com você. Quem? Dimas Copedê. Ah, isso é espetacular. Dimas é um garoto maravilhoso, Mais espetacular. conhecido como Tchutchuco. Sim. Turma, vamos lá. Inter e Flamengo. Tem esse fim de semana. Mas Inter e Flamengo e no vai meio de jogar- semana e no mas meio de aí, semana. Mas vamos falar do combo. O de final de semana é o reserva do reserva, porque É nessa Discordo. hora- e é nessa hora que a gente vai ver quem é Discordo. incomparável? Eu discordo. Claro. Aí você vai falar. Aí você vai pegar a escalação reserva do Flamengo e vai falar, olha só. Eu não sei quem vai jogar no time do Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim contra o Internacional. O Internacional tomou conta do segundo tempo. Só que o Internacional tem um grande defeito. Bola na casinha. Não chuta. Como diria aquele repórter amigo nosso, né? Uma dificuldade para conseguir bater na bola. Não chuta ou consegue, às vezes, ter algum domínio territorial e não consegue construir para chutar? Não chuta e não constrói. Eu acho que constrói pouco. Aí entra a segunda frase, não constrói e não evolui. Então por que isso acontece? Não constrói. Quando evolui, o Tolói acertou com o São Paulo. É, né? o Tolói, acertou com o São Paulo. Volta ao São Paulo, né? É seu Acho xerife, que depois pelo de menos, quanto é o tempo? xerifão. 12 anos? Bastante. Nem lembro bastante quanto tempo tempo, que faz que o Tolói Por aí. saiu. Ele jogou bem lá na Itália, Saiu hein? do São Paulo. Foi bem. O São Paulo não, o São Paulo precisa, né? Porque o São Paulo não tem. Estava treinando um volante e um lateral esquerdo de zagueiro. Né? Mas e o Inter e o Flamengo? O Pavão? Inter e o Flamengo, se eu fosse o treinador do Flamengo, eu botava todo o time em reserva. Mas por que isso? Todo o time em reserva. Porque o bom é a Libertadores. O Flamengo é líder do Campeonato Você acha que Brasileiro. o Inter vai fazer o quê? O Inter vai Porque botar o Flamengo tem- todo... o Fla- eu, se eu fosse o Roger, botava todo o time em reserva. O Flamengo tem condição de entrar com um time mesclado, porque o Flamengo está na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, Sim. e ter o time inteiro dele contra o Inter. O Inter não tem condição. Eu acho que o fato deles jogarem no o meio Inter de vai botar semana... todo mundo para jogar? Não, o Inter não, ao contrário. Eu acho que o fato deles jogarem no meio de semana pela Libertadores favorece o Flamengo agora, mais do que o Inter. Claro. O que Porque anima o torcedor do Internacional... O elenco do Flamengo é o quê? Incomparável. Tem que usar. Então, o problema, meu Joga senhor... Pedro. O problema... Olha, ó, É isso. os caras começam a falar. Quem É vai isso. jogar? Vai jogar o Pedro, vai Joga jogar o Matias Cebolinha. Vinha. Cebolinha. vai jogar o Tipolino. Everton Araújo. Ayrton Lucas. Aí, gente, você tá escutando o time do Flamengo? isso. O Bota Araciá pra jogar na não meia. Não tem que jogar Entendeu? Jorginho, porque É? obviamente já tem uma certa idade, você segura um pouco mais. Carrascal, Saul. É, Gente, pra olha jogar, o que eu tô pô. falando. Dá uns minutinhos pra Arrascaeta, que não jogou no meio de semana. O Arrascaeta jogar pelo menos meio tempo, porque ele não jogou no meio de semana, estava suspenso. Tem que jogar com todos os reservas, dá pra você fazer Entendeu? um tilaço. Gente, alguns titulares. Não, esses caras... Só jogar o jogo inteiro os titulares. assim, o Rossi pode jogar, o goleiro pode jogar. Lateral direito, o Emerson Royal saiu machucado. Sim. Certo? Isso. Não sei se ele vai jogar. A dupla de zaga não sei, porque o Flamengo não tem reposição para os dois zagueiros. E ele não tem mexido nos zagueiros E eles nunca. têm jogado frequentemente. Né? A lateral esquerda ele pode escolher. Eles, né? Quem que ele vai escolher? O Vinha para jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas para jogar na lateral esquerda? Tá vendo que tá sobrando? Sim.
Você tá vendo? Mas se O eu Matheus fosse- vai jogar de volante? Eu não quero criar confusão, hein, Pascoal? Não quero criar confusão, mas se eu fosse o Vinha, Prepara. eu sentaria com o Felipe. Falei, e aí, Felipe, eu vou ter mais chance para jogar. Vou ser... 3 laterais esquerdos de nível de seleção. Não, mas tem um da 3. seleção do Uruguai e 2 do Brasil. Mas, pô, se eu fosse o Vinha, pelo menos na sequência aí, é o Alexandro, tá entre Vinha e Arthur, né? Você acha que o Vinha pode ser zagueiro? O Ayrton. O Ayrton, desculpa. Se eu fosse Da o Vinha, característica? eu conversaria. Quem? O Vinha. Talvez O Vinha ele joga na jogue, seleção do Uruguai, joga na zagueiro. seleção do Uruguai, mas estou falando, mas eu conversaria. Ó, já estou voltando, voltei, preciso jogar. Vai me colocar, eu vou ter mais oportunidades. Qual é a minha condição aqui? Eu sou o terceiro, sou o segundo? Como é que funciona? Ah, não, conto com você. Não, conta não, quero saber. Porque um jogador como ele tem que jogar. Com as Ele tá voltando de lesão aí. Sim, não, né? mas Então, já tá ganhando apto, espaço, já, ganhando né, minutos, né, Sim, Zé? mas ele é entrou questão. aquele outro jogo e fez Já um tá, barulho. ele é bom Que jogador. jogador, hein? Ele é muito Muito bom bom. jogador. Eu acho o Vinha ele é melhor muito que o bom Piquerez. jogador. Se ele jogar, Diferente. se em qualquer outro clube do Brasil, pra mim ele é titular. Pega aí, lateral esquerdo. Dos outros, o Piquerez. Arana? O Piquerez no Palmeiras. Disputa com ele. Porque os Disputa dois com jogam. ele. Sim, O mas Piquerez Arana joga de disputa, lateral e é. joga de Eu gosto lateral. de- Se ele não for zagueiro. titular, ele disputa pau a Ele pau. disputa pau a pau, é isso que eu tô dizendo. Cara, É um jogador Piquerez, que- Arana... eu tô falando em termos de carreira pra ele. Quem Ficar mais? no Flamengo, aí não é desmerecer o Flamengo, é um grande clube e tal, mas como carreira, pra ele jogar em outro clube... Bernabé? ter É Alex sequência, Telles no Botafogo. Bernabé? Não, ele é Não, Alex melhor. Telles e Cuiabano. Eles Não, também ele é melhor, brigam pra mim ele é pela bem vaga. melhor. É bem melhor. Eu acho o Vinha um baita no jogador. Eu também Bom acho. na marcação, mas vê tecnicamente como é que sobram, ele é bom. Sobram jogadores no... Sim, é por isso que eu tô dizendo. Você vê, o Juninho nem relacionado foi pro jogo da Libertadores. Sim. Né? Nem relacionado foi. Um cara que foi contratado no início do ano para ser o substituto do Pedro. Na conta O Pedro do Boto tem aí. Por que o Pedro... assim, colocar a na gente conta fala do muito... Boto aí. Dá certo, se der errado, total. É. A gente fala muito do treinador do Vasco, que tem um sistema de jogo e adapta os jogadores ao sistema de jogo dele. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. E não muda. É a Ele tem mesma um coisa. sistema de jogo e os jogadores são adaptados ao sistema de jogo dele. Por isso que o Pedro não é titular. Sim. Porque o que contempla na escalação do Flamengo é o jogador de mobilidade na frente. Sim. E Não que o intensidade, Pedro né? não saiba Não, fazer a isso. principal coisa é a pressão. É. O Flamengo, Não. o Flamengo para de uma marcação É a- agressiva na frente e essa é a estrutura do Sim, jogo. o Pedro pode fazer a marcação com pressão na frente. Mas não faz direito. O problema dele é a recomposição, Porque é a o volta. Arrascaeta- É o sistema de jogo. O Arrascaeta faz, mas não... Por exemplo, se jogar com a escalação do último jogo, tá? Ele tem mais pressão do que se ele tiver o Arrascaeta. Ao invés do Plata jogando por dentro. Plata, Luiz Araújo Só que ele tem mais qualidade, né? Porque, Então, por exemplo... eu já vou chegar ali, peraí, Zé, vou chegar aí. Tá. Exatamente isso. Só que a entrada do Arrascaeta, que faz a Bruno Henrique, pressão... o Plata e o Luiz Araújo. É O isso? Bruno Henrique jogou como centroavante. Então, eles os são dois- alternavam, Com né? Eles alternavam. quarteto de muita pressão na frente, que o Bruno Henrique faz a pressão. Se você bota o Arrascaeta no lugar do Plata, por exemplo, que jogou por dentro, sem mexer na estrutura de jogo, você perde um pouco da pressão. Só que a qualidade do Plata, do Arrascaeta, a construção e quantas a bola vai chegar na frente de contribui qualidade, muito mais. contribui. Nós estamos O Pedro falando- ainda não provou que compensa. Nós estamos falando de muita pressão e apenas 2 chances criadas, assim, chances não é que Ideia do foram aquelas técnico. chances claras. Bate de Foi uma fora e batida tal. do Luiz e uma cabeçada. O time toma pouco Que gol, foi, né? Fabrício? 15 segundos. Grande abraço, Zé Elias. Obrigado. Obrigado, Tchau, a tchau. todos. Um Obrigado, bom abração. final de semana. Tá aí, nação, então, os comentaristas falando aí sobre essa partida do Flamengo, né? O desabafo do Arrascaeta. E agora a minha pergunta é pra vocês. Qual é o seu palpite pra partida Internacional versus Flamengo? Vamos ficar de olho, porque amanhã ainda tem uma última preparação do Flamengo pra partida do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. E aí vamos ter uma ideia do que o Felipe Luiz vai preparar pra essa partida. Será que o mestre Felipe Luiz vai poupar ou será que ele vai com força máxima no Campeonato Brasileiro? Lembrando que em algumas coletivas atrás, o Felipe Luiz falou que o Campeonato Brasileiro era prioridade. Então a pergunta é, será que essa partida será a prioridade do Felipe Luiz vencer no Campeonato Brasileiro? Como a gente viu os comentaristas falando, dizendo que o Internacional, se quer vencer, se classificar na Libertadores, precisa poupar para essa partida do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para a próxima partida contra o Internacional.
Agora falando de palpite, Campeonato Brasileiro, o Flamengo nesse momento é o líder do Brasileirão. E aí, qual é o seu palpite? Eu digo pra você uma coisa. 2-0 Flamengo. Internacional 0, Flamengo 2. Vamos ver o que vai acontecer. E uma notícia muito importante também. O Flamengo acaba de fechar o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. O patrocinador master do Flamengo. O Flamengo está assinando contrato com um novo patrocinador. E no próximo vídeo eu vou trazer todos os detalhes para vocês sobre esse novo patrocinador master que vai estampar a camisa do Flamengo. Vamos ficar de olho, porque o Flamengo não para de encher os cofres nesse ano de 2025. É isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Ó, e aqui desse lado tem mais vídeo do Mengão para você. É só você clicar e acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.